Desde o início da história, o ser humano vem tentando explicar os fenômenos naturais que ocorrem no nosso planeta e no mundo todo. Essa curiosidade de querer resposta para tudo é, talvez, o responsável pela forma que vivemos e enxergamos o mundo atualmente. Grandes pessoas, como cientistas, foram quem guiou a nossa espécie para o conhecimento e a sabedoria. Mas, espera aí, eu disse a palavra cientista, não é mesmo? Qual foi a primeira imagem que veio à sua cabeça? Provavelmente foi de um homem ou uma mulher, com um jaleco branco e que não se importa com mais nada além de seus estudos e teoria. Essa é a resposta que muitos dariam para essa pergunta, mas e se alguém perguntar o que é ciência, você saberia responder? Ao longo da história da humanidade, vários significados foram dados à palavra ciência. Para os filósofos da antiguidade, ciência significava usar a razão e a observação para explicar a natureza e o homem. Os historiadores classificam essa forma de fazer ciência como racionalista. A partir do século XX, a ciência é chamada de construtivista, ou seja, possui elementos racionalistas e empiristas. Ciência, portanto, pode ser definida como o conjunto de conhecimentos baseados na reflexão, na observação e na experimentação. Dessa forma, teorias podem ser criadas, aperfeiçoadas ou até abandonadas, para que a quantidade e a qualidade dos conhecimentos sejam ampliadas. Assim, as teorias de todos os ramos do conhecimento podem e devem ser constantemente contestadas, examinadas, experimentadas, legitimadas ou substituídas. A ciência é então o ato de refletir e de se relacionar com o mundo, e isso qualquer pessoa pode fazer. Refletindo, experimentando e organizando, o homem constrói e transmite conhecimentos. A ciência desenvolvida nos laboratórios é apenas uma das maneiras de se fazer ciência. Para construir conhecimentos é necessário pesquisar, refletir, observar, experimentar e validar ou refutar as teorias. O método científico é um conjunto de etapas ou passos que um cientista segue, em uma sequência lógica e organizada, para estudar os fenômenos. As principais etapas do método científico seguidas pela maioria dos cientistas do mundo são: diante de algum sistema ou alguma situação que ocorre na natureza, o cientista é levado pela curiosidade e pela necessidade de buscar formas de entender o que leva aquilo a acontecer. Assim, a partir da observação, que pode ser a olho nu ou com a utilização de instrumentos, como o microscópio, o cientista começa a formular questões. Na tentativa de responder à questão ou às questões levantadas, o cientista passa a tentar dar uma possível resposta que explique o fenômeno observado. Essa é a hipótese, ou seja, afirmações prévias para explicar os fenômenos. Para verificar que a hipótese levantada é realmente verdadeira, o cientista ou a equipe de cientistas realiza vários experimentos controlados, cujos dados são medidos cuidadosamente e anotados. As experiências podem confirmar a hipótese ou mostrar que ela não é verdadeira e deve ser descartada. Assim, outra hipótese poderá ser levantada e outros experimentos serão realizados. Com os avanços tecnológicos, atualmente existem muitos aparelhos que tornam essas experiências mais precisas e confiáveis. Depois de analisar cuidadosamente os resultados obtidos com os experimentos, o cientista tira algumas conclusões. Se comprovar que determinado fenômeno repete-se após certo número de experiências, ele pode formular uma lei. Isso significa que ele descreverá os eventos que ocorrem de modo uniforme e invariável, mas não explicará por que eles ocorrem. É a explicação para a lei. A teoria explica não só a questão levantada no início, mas também todas as que surgiram durante as experiências e até mesmo prevê possíveis situações relacionadas.
A ciência está intimamente ligada com a área da tecnologia, porque os grandes avanços da ciência hoje em dia são alcançados através do desenvolvimento de novas tecnologias e do desenvolvimento das tecnologias já existentes. Estudam o comportamento humano, as relações humanas e o seu desenvolvimento em sociedade. As ciências sociais estudam as normas de convivência do homem e dos modos da sua organização social. O termo ciência social também é usado para designar o grupo formado pelas ciências do direito, sociologia e ciências políticas. A área das ciências contábeis é que se responsabiliza pelas contas de uma empresa, registrando e controlando as receitas, despesas e os lucros. O profissional das ciências contábeis é responsável por planejar, controlar e coordenar as compras, vendas, aplicações e investimentos da empresa, sendo que assim é possível ter uma noção clara do patrimônio. Produzem conhecimento baseado em expressões quantitativas, testando as hipóteses de forma rigorosa com base em experimentos ou cálculos. Ciências exatas são aquelas que só admitem princípios, consequências e fatos rigorosamente demonstráveis. Ciências naturais são ciências que descrevem, ordenam e comparam os fenômenos naturais, isto é, os objetos da natureza e os processos que nela têm lugar, e determinam as relações existentes entre eles, formulando leis e regras. Albert Einstein foi um dos pais da ciência moderna, além de um entusiasta dos direitos humanos. De família judaica, nasceu na Alemanha, mas deixou o país aos 17 anos por não concordar com a linha militarista do governo. Viveu e estudou na Suíça, voltou à Alemanha e se mudou para os Estados Unidos quando Adolf Hitler chegou ao poder, em 1933. Ao longo da vida, defendeu a utilização da ciência para fins pacíficos e o controle mundial sobre o uso da energia atômica. Conheça as principais descobertas dele. O cientista constatou que as medições do tempo e da distância dependem do movimento relativo dos observadores. Na época, a teoria não teve aplicação prática, mas hoje é fundamental para satélites, GPS e outras tecnologias. A descoberta ocupou o lugar da teoria da gravidade, de Isaac Newton, vigente durante 250 anos. Na teoria de Einstein, a força da gravidade é interpretada como um efeito da curvatura do espaço-tempo. Einstein constatou que a luz não era uma onda contínua, como se pensava, mas pequenos conjuntos de fótons que estimulam certos metais a liberar elétrons, gerando energia. O princípio foi utilizado como base para as tecnologias modernas. A fórmula mais famosa da física é fruto de uma das teorias do cientista, em que ele propõe uma relação entre massa e energia. O princípio pode ser usado tanto para gerar energia quanto para criar bombas atômicas. Nasceu em 1642, na Inglaterra, e ao longo da sua vida realizou vários estudos físicos e matemáticos, tendo sido também teólogo, filósofo, astrônomo e alquimista. Sua obra mais importante chama-se Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, e é nela que se apresenta a teoria do movimento dos corpos, a qual ficou retratada com a história da queda da maçã. Faleceu em 1727, aos 84 anos, deixando um legado científico de valor inestimável para a evolução da ciência. Suas descobertas foram as seguintes. Conta a história que Isaac Newton se deu conta da gravitação quando, sentado à sombra de uma macieira, uma maçã lhe caiu em cima da cabeça. Verdade ou lenda, de fato ele começou refletindo acerca do porquê dos objetos caírem, e após vários estudos, concluiu que isso ocorre porque a Terra atrai os corpos para ela.
Percebeu também que, de uma forma mais geral, todos os corpos com massa atraem corpos que também possuem massa. Esta é a razão por que caminhamos na Terra em vez de pairarmos no ar, que os gases quentes do Sol se mantêm em torno dele, que a Lua causa as marés e muitos outros exemplos. Em 1665, Isaac Newton realizava experiências com um prisma de vidro de forma a estudar a luz. Nesse tempo, acreditava-se que as cores eram um efeito de superfície. No entanto, este cientista percebeu que, na verdade, elas resultam na decomposição da luz ao passar de um meio para outro com diferentes índices de refração, e que a luz branca é, na verdade, composta por todas as cores. Chegou a essa conclusão fazendo incidir luz branca proveniente do Sol em uma fase de um prisma de vidro polido. Observou como, em uma das outras faces, essa luz se desfragmenta em várias cores, criando aquilo a que se chamou de espectro. Para mim, a ciência, ou dizendo de forma mais específica, os cientistas, foram os responsáveis pela forma que vivemos hoje. A tecnologia, os remédios, a medicina, a astronomia, etc., fazem parte do nosso cotidiano e deixam ele mais simples. Bom, é só pensar nos homens das cavernas. Vou lhe dar um exemplo. Hoje em dia, se você está doente, é só ir ao médico ou comprar um remédio. Parece normal, mas já parou para pensar como os remédios foram evoluindo graças à ciência biológica? Foram décadas, ou até mesmo séculos de estudo e descobertas até chegar aqui. Grandes cientistas dessa área descobriram um pouco de nossas células e como elas funcionam, usando o método científico. Mas e na antiguidade? Bom, é meio óbvio, simplesmente não tinha o que fazer. As pessoas morriam com doenças, hoje, consideradas básicas. Dessa forma, eu penso que as doenças sem curas, como o HIV, poderão ser combatidas com remédios e vacinas. É só questão de tempo. Quem sabe nesse século não apareça um gênio na área de ciências biológicas? Bom, de uma coisa eu tenho certeza. A ciência irá evoluir com o tempo, mas o ser humano irá usar essa sabedoria para melhorar nossas vidas ou colocar nosso planeta na beira de um apocalipse?